Compartilhar para vencer concursos públicos. Aqui João Carlos Espíndola com a continuação da gravação do Vadmer com o TJ São Paulo para o cargo de escrevente técnico judiciário, usando o e-book gratuito do Direção Concursos, que disponibilizou esse e-book gratuito com todos os artigos que caem para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Muito obrigado aí ao Direção Concursos. Pessoal, é o seguinte, nós vamos continuar aqui a gravação de direito penal para o cargo de escrevente técnico judiciário. Nós paramos aqui no artigo 302, que fala da falsidade de atestado médico. Artigo 302. Dá o médico, artigo 302, dá o médico, no exercício da sua profissão, atestado falso. A pena é detenção de 1 mês a 1 ano. Aqui, por enquanto, nada fala de multa, por enquanto. Falsidade de atestado médico, artigo 302, dá ao médico, no exercício de sua profissão, atestado falso. Por enquanto, não fala nada sobre multa, mas vejamos o parágrafo único. A pena é detenção de 1 mês a 1 ano. Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de lucro, para ganhar uma nota, para ganhar um cascalho, aí sim aplica-se a multa. Beleza? Se o crime é praticado com intuito, com o fim de lucro, aí sim aplica-se a multa. É o artigo 302 do Código Penal, falsidade de atestado médico, detenção de 1 mês a 1 ano. Agora vamos aqui para o artigo 300 e... Eu estava aqui no artigo 302. Eu estava no artigo 302, exatamente. Eu preciso pegar o artigo 303. Aqui, meus amigos, artigo 303. Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica. É o artigo 303. O que trata o artigo 303? Do crime de reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica. O que diz? Reproduzir ou alterar. Então, essas são as condutas. Reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor para a coleção, salvo quando a reprodução ou a alteração está visível. Perdão, pessoal, deixa eu ler de novo. Artigo 303. Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica. Eu engoli aqui a própria saliva. Reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor para a coleção, salvo quando a reprodução ou a alteração está visivelmente anotada na face ou no verso da peça. Então vejamos, aqui nós temos um crime, é verdade, nós temos um crime, salvo quando a reprodução ou a alteração ela está visivelmente anotada. Se essa reprodução, se essa alteração, ela estiver visivelmente anotada na face ou no verso do selo ou peça, não há crime. Tipo assim, a pessoa altera ou a pessoa reproduz essa peça filatélica que tenha valor para a coleção, só que ela escreve assim, olha, essa peça aqui é alterada. Essa peça aqui fui eu quem alterei. Olha aqui, ó, tá escrito que foi alterada. Nesse caso não há crime. Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica. Reproduzir ou alterar, artigo 303. Selo ou peça filatélica que tenha valor para a coleção, salvo quando a reprodução ou a alteração está visivelmente anotada na face ou no verso do selo. Qual é a pena? A pena é a detenção. Pena é a detenção de 1 a 3 anos e multa. Detenção de 1 a 3 anos e multa. Beleza? Detenção de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, para fins de comércio, ou seja, para vender, faz uso do selo
ou peça filatélica. Nas mesmas penas incorre quem, para fins de comércio, faz uso do selo ou peça filatélica. Tranquilo, tranquilo. O que é peça filatélica? Então eu pesquisei aqui na internet e achei assim. Encontramos o termo filatélia, como sendo alguma coisa relacionada à coleção. Exatamente, coleção, hobby de selos. Logo, uma peça filatélica é nada mais do que um selo de algum país de uma coleção. Foi o que eu achei aqui na internet, beleza? Então vamos continuar aqui. Uso de documento falso. Uso de documento falso é o artigo 304 do Código Penal. Artigo 304 do Código Penal. Vamos lá? Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 a 302. Justamente esses artigos que nós lemos até aqui. Lá, quer dizer, com exceção dos artigos 293, né? 294, 295, 296. Esses não contam. Mas começando do artigo 297 para cá, o artigo 297 é a falsificação de documento público. Quer ver? Eu vou voltar aqui no artigo 297. Olha aqui, ó. Artigo 297 é falsificação de documento público. Tá aqui, olha. O artigo 298 é falsificação de documento particular, o 298. O artigo 300 é falso reconhecimento de firma ou letra. O 301 é certidão ou atestado ideologicamente falso. O 302 é falsidade de atestado médico. O 303 é esse que nós estamos lendo. Uso de documento falso. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 a 302. Por exemplo, é você usar um documento público falsificado, por exemplo, um RG. Um RG é um documento público. Uma CNH. Uma CNH é um documento público. Uma carteira de trabalho é um documento público, ou aqueles equiparados, por exemplo, um testamento particular. Um testamento particular é um documento público que equiparado a público. Mas ele não fala só do documento público, ele fala dos artigos 297 a 302. Ou seja, fazer uso de documento particular falsificado é uso de documento falso. Porque o que diz o artigo 304? Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se refere os artigos 297 a 302. Então ele só tirou aqui a peça filatélica, só tirou essa. Mas ele deixou aqui o falso reconhecimento de firma ou letra, ele deixou aqui a certidão ou atestado ideologicamente falso, ele deixou aqui do artigo 299 a falsidade ideológica, que é omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele fazer inserir ou inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Então ele deixou o artigo 209, deixou o artigo 297, que é documento público, falsificação de documento público, o artigo 298, que é falsificação de documento particular. Então se você andar com documento, se eu andar com documento particular falso, por exemplo, um cartão de crédito ou cartão de débito falso, é documento particular equiparado. Cartão de crédito ou cartão de débito falsificado é um documento particular equiparado. Equiparado. E a pena? A pena? Qual é a pena? Ele não fala exatamente da pena, ele fala assim que a pena é a da falsificação ou alteração. Quer dizer, a pena vai depender do documento que a pessoa estiver usando.
O artigo 304 fala assim: uso de documento falso é fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 a 302. E qual é a pena? A pena é aquela cominada à falsificação ou alteração. Quer dizer, se você estiver usando, se eu estiver usando aqui, falar de mim, se eu estiver usando um documento público falsificado, a pena vai ser qual? Aquela relacionada à falsificação de documento público. Se eu estiver usando o documento particular falsificado, qual vai ser a pena? Aquela relacionada ao uso de documento particular falsificado. Se for falsidade ideológica, aquela relacionada ao crime de falsidade ideológica. Se for certidão ou atestado ideologicamente falso, aquela pena é relacionada à certidão ou atestado ideologicamente falso. Por isso, o artigo 304 falou que uso de documento falso é fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se refere os artigos 297 a 302 e a pena é a combinada à falsificação ou alteração. Agora vamos lá. Supressão de documento é o artigo 305. Supressão de documento. Artigo 305. 305 é destruir, suprimir ou ocultar. Isso aqui é a conduta. A conduta é destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro. Documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor. Pena, reclusão, olha a pena, de 2 a 6 anos e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é particular. Então a pena é reclusão de 2 a 6 anos e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é particular. Então, o que é a supressão de documento público do artigo 305 do Código Penal? É destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outro, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro. Olha só, o artigo ele fala verdadeiro. Por quê, gente? Se eu e você, se nós ocultarmos, se nós destruirmos, se nós suprimirmos, se a gente pegar um documento falso e jogar fora, nós vamos estar fazendo um favor para a administração pública, para as autoridades. Se eu sei que aquele documento é falso e eu queimo aquele documento falso, eu estou fazendo um favor para a administração pública, para as autoridades, para o delegado, seja lá para quem for, porque eu estou destruindo um documento que é falso. Dessa forma, não vai ter o risco de ninguém usar aquele documento falso. Por isso que tem que ser verdadeiro. Artigo 305. Supressão de documento. Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular, de que não podia dispor. Então a gente destrói, suprime ou oculta, em benefício próprio, ou seja, para me beneficiar. Por exemplo, às vezes era um documento público verdadeiro que me acusava, que ia servir de prova contra mim. Aí eu destruo para me beneficiar em benefício próprio ou para beneficiar alguém. Às vezes era um documento público que ia beneficiar, era um documento público, que aquele documento servia de prova para prejudicar minha esposa. O que é que eu faço? Eu destruo aquele documento, não tem como usar aquele documento para prejudicar minha esposa. Ou seja, eu estou destruindo o documento em benefício de outro, que é a minha esposa, ou em prejuízo alheio, em prejuízo de qualquer pessoa. Ou seja, para prejudicar aquela pessoa. Eu destruo o RG dela, o CPF, o título de eleitor, o reservista ou qualquer outro documento. Pode ser também um documento particular, de que não podia dispor. Às vezes a pessoa não podia dispor daquele documento, ela precisava daquele documento. Não poder
A pessoa, quando ela não pode se dispor, é que ela precisa muito daquele documento. A pena é reclusão de 2 a 6 anos e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é particular. Vamos lá então agora. O próximo capítulo, que é o capítulo 4, é de outras falsidades, vai ficar para o próximo vídeo.